Pensamento crítico é um termo que tem se popularizado muito. Provavelmente você já escutou muitas vezes, seja na escola, no trabalho ou em conversas do dia a dia. Mas o que exatamente quer dizer pensamento crítico? E como podemos praticá-lo? Simplificando, é o ato voluntário de analisar informações para poder fazer melhores julgamentos e tomar decisões melhores. Envolve temas de lógica, raciocínio e criatividade, para chegar a conclusões e entender melhor alguma coisa. Isso pode soar uma definição ampla demais, e é isso mesmo, porque o pensamento crítico é uma habilidade muito ampla que pode ser aplicada a situações muito diferentes. Por exemplo, você pode usá-lo para se preparar para uma entrevista de emprego, gerenciar melhor o seu tempo, tomar decisões de compra e muito mais. Como seres humanos, estamos o tempo todo pensando. É algo que não podemos desligar. Mas nem todo pensamento é pensamento crítico. Ninguém pensa criticamente 100% do tempo. Isso seria muito cansativo. O pensamento crítico é algo intencional, algo que usamos conscientemente quando nos deparamos com problemas difíceis ou decisões importantes. Para se tornar um melhor pensador crítico, é importante se fazer algumas perguntas antes de chegar a conclusões. Você pode começar com algumas perguntas muito simples, como: o que eu já sei sobre isso? E como eu sei isso? Isso pode ajudar a te dar uma ideia melhor do que você está lidando, em alguns casos, simplificar temas complexos. Vamos dar uma olhada em como podemos usar o pensamento crítico para avaliar informações que encontramos online. Imaginemos que um amigo seu postou uma notícia nas redes sociais e você se deparou com esse título. Se você usar o pensamento automático, aquele do dia a dia, você pode aceitar isso como um fato e seguir em frente. Mas se você usar o pensamento crítico, você primeiro vai avaliar a informação disponível e fazer algumas perguntas. Qual a fonte deste artigo? O título parece equivocado? O que meu amigo acredita que seja isso? Ele informou por que está compartilhando essa notícia? Depois de analisar todos esses pontos, você pode concluir se o artigo é confiável. O pensamento crítico tem uma ampla gama de aplicações no mundo real. Pode ajudar você a tomar decisões melhores, melhorar a sua empregabilidade e, em geral, ajudar você a entender melhor o mundo ao seu redor. Aqui vai um desafio mental. Um galo está no teto de um celeiro, olhando na direção leste. O vento está na direção oeste, em uma velocidade de 20 km por hora. O galo põe um ovo. Em que direção o ovo vai rolar? Se você preferir, pause o vídeo e pense um pouco. A resposta? Não existe nenhum ovo. O galo não pôs um ovo porque os galos são machos. E aí, você acertou? Vamos analisar isso e entender por que muitas pessoas têm dificuldades com esse desafio mental e outros desse tipo. Primeiro, é fácil ignorar detalhes ou aceitá-los sem questionar. Neste desafio, a resposta estava na segunda palavra, galo. Ao olhar para trás, percebemos que é impossível que um galo ponha ovos. Mas é fácil ignorar isso quando mencionado ocasionalmente no exercício. Outro processo trabalhado neste desafio é o direcionamento errado. Vários detalhes foram incluídos e acabamos prestando mais atenção neles do que deveríamos. Por exemplo, o fato do galo estar olhando na direção leste enquanto o vento estava na direção oeste. No final, esses detalhes não tinham nada a ver com a resposta. Mas como eles pareciam importantes, no contexto do desafio, eles nos distanciaram do que realmente era relevante. As mesmas técnicas utilizadas para solucionar desafios mentais podem ser aplicadas a situações da vida real. Quando você está tentando entender alguma coisa, é importante analisar as informações que estão disponíveis para você. Estou esquecendo algum detalhe-chave? Estou me equivocando em algo? Eu poderia estar pensando nisso de outra forma? Desafios mentais não só ajudam a manter a sua mente em forma,
mas também podem ajudar a aprimorar a sua habilidade de usar o pensamento crítico. Vamos fechar essa ideia com outro desafio. Você tem um único fósforo e está em uma sala escura, com uma vela, um lampião e um fogão a gás. Qual você acende primeiro? A resposta? O fósforo. Loucuras consideradas saudáveis estão em todo lugar. Todo dia surgem novas dietas, supercomidas e treinos de atividades físicas. Tendências como essas entram e saem de moda há décadas e não mostram nenhum embasamento científico. Mas por que elas são tão populares? E como saber se elas funcionam? Vamos examiná-las sobre a ótica do pensamento crítico. Imaginemos que você encontrou um anúncio sobre um plano de exercícios que promete perda de peso e um físico malhado. A primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: tem algo sendo vendido aqui? Por trás de cada loucura saudável, geralmente existe algum tipo de produto. Neste caso, poderia ser um equipamento para fazer exercício, uma inscrição ou conteúdo pago. Antes de se animar e ir clicando em comprar, considere isso. A empresa está realmente considerando seus interesses? Ou está vendendo algo que é ineficaz e enganoso? Faça uma pesquisa e verifique se existe alguma evidência sobre o funcionamento do produto. Pode ser que você ouça sobre uma loucura supostamente saudável que é muito popular. Se isso acontecer, procure analisar bem essa tendência e se perguntar por quê, antes de mergulhar de cabeça. É popular porque realmente funciona? Ou é popular porque tem um bom marketing? Muitas dessas tendências ganham popularidade porque as pessoas realmente querem que elas funcionem. Elas estão buscando uma resposta para os seus problemas. Várias empresas ressaltam seus produtos com adjetivos como rápido, fácil, e as pessoas mordem a isca porque realmente querem resultados rápidos e fáceis. Só porque uma dessas técnicas milagrosas é popular, não quer dizer necessariamente que é saudável ou recomendada para você. Com todas essas loucuras saudáveis, existe um ciclo inevitável. As atuais desaparecem e são substituídas por novas. Muitas tendências não sobrevivem com o passar do tempo, porque elas terminam se mostrando menos eficientes do que foi prometido. E se uma velha moda desapareceu, nós deveríamos analisar as novas tendências sob uma ótica crítica. Então, se você está procurando uma dessas tendências, analise todas as opções criticamente, até encontrar uma que seja eficiente, saudável e ideal para você. O ano é 1968. Estamos nos Jogos Olímpicos na Cidade do México. O atleta estadunidense Dick Fosbury acaba de quebrar o recorde do salto em altura, ganhando a medalha de ouro e mudando completamente a maneira que os atletas encarariam o salto em altura. Mas vamos dar um passo atrás e ver como o pensamento crítico levou Fosbury até esse ponto. Por muitos anos, os atletas do salto em altura usaram uma ampla variedade de técnicas. Todas elas permitiam que os atletas terminassem com os 2 pés no chão logo depois de saltar. Os atletas presumiam que esse era o método mais adequado, mas isso não funcionou para Fosbury. Quando estava no ensino médio, ele experimentou o método, mas sua performance ficou abaixo da média. Então ele se perguntou, de que outra forma posso saltar para passar por cima dessa barra? Em vez de aceitar a norma vigente, ele começou a realizar experimentos, até que acabou criando outro método de salto. Ele salta, gira seu corpo no ar, passa a barra primeiro com a cabeça, estando de costas. Naquela época, ele foi ridicularizado e recebeu muitas críticas devido ao novo método. Mas acabou funcionando, devido a alguns benefícios inesperados. O novo método diminuiu o centro de gravidade de Fosbury, deixando-o abaixo da barra, mesmo quando ele estava saltando sobre ela. Isso permitiu que ele usasse menos energia e, ao mesmo tempo, aumentasse a altura do salto. Além disso, saltando de costas, ele reduzia as chances de tocar a barra com os braços e pernas.
Ele continuou aprimorando esse método durante a universidade até se qualificar para os Jogos Olímpicos. Então, aqui estamos, em 1968, com Fosbury ganhando uma medalha de ouro olímpica. Ele pegou um problema, não conseguia saltar muito alto, e usou o pensamento crítico para chegar a uma solução, uma nova maneira de saltar. Desde então, praticamente todos os atletas de salto em altura usam esse método, agora conhecido como Fosbury Flop, ou salto de Fosbury. Essa história é mais uma amostra de como o pensamento crítico pode, ao mesmo tempo, subir a barra e virar o jogo. Os vegetais fazem mal para a saúde. Afinal, os dinossauros comiam plantas, e já sabemos como eles terminaram. Espera um pouco. Esse argumento parece ridículo. Isso porque ele contém uma falácia lógica. Uma falácia lógica é todo tipo de raciocínio equivocado que resulta em um argumento inválido. Pode envolver distorção ou manipulação de fatos, desenvolvimento de conclusões falsas ou a tentativa de distrair do problema real a ser solucionado. Na teoria, parece muito fácil identificar, mas nem sempre é assim. Às vezes, as falácias lógicas são usadas intencionalmente, na tentativa de ganhar um debate. Nestes casos, elas são apresentadas de uma maneira muito confiante, fazendo com que sejam mais persuasivas. Toda vez que um orador soa como alguém que sabe o que está falando, é mais provável que nós acreditemos no que ele diz, mesmo se não tiver sentido lógico completo. Um tipo de falácia lógica é a falsa causa. Isso acontece quando alguém identifica incorretamente a causa de alguma coisa. No nosso argumento inicial, afirmamos que os dinossauros foram extintos porque eles comiam plantas. Apesar dessas duas coisas realmente terem acontecido, a dieta dos dinossauros não foi a causa da extinção deles. Uma maneira de explicar as falsas causas é a frase: correlação não implica em causalidade. Isso significa que só porque duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não quer dizer que uma causou a outra. A falácia do espantalho é quando alguém faz uma má representação de um argumento para que seja mais fácil atacá-lo. Por exemplo, imaginemos que Carla está defendendo os garfos tipo Spork, aqueles que são uma mistura de garfo e colher. Ela acha que eles deveriam ser o novo modelo padrão de talher, já que são mais eficientes. Marina fica chocada que Carla pense em banir os garfos e colheres, deixando milhares de trabalhadores das fábricas de garfos e colheres sem emprego. Os espantalhos são frequentemente utilizados na política, com o objetivo de desacreditar a visão de um adversário político sobre um tema em particular. A falácia petição de princípio é um tipo de argumento circular no qual alguém inclui a conclusão como parte do raciocínio. Jorge diz: os fantasmas existem porque eu vi um fantasma no meu armário. A conclusão dele é que os fantasmas existem. Sua premissa também afirma que os fantasmas existem. Em vez de presumir que os fantasmas existem logo de cara, Jorge deveria usar evidências e raciocínio para provar que eles existem. O falso dilema ou a falsa dicotomia é uma falácia lógica na qual uma situação é apresentada como se houvesse apenas duas opções, quando na verdade existem outras opções disponíveis. Roberta toca a campainha, mas Eduardo não atende. Então ela conclui: Eduardo não está em casa. Roberta entende que ou Eduardo atende a campainha, ou ele não está em casa. Na realidade, ele poderia estar dormindo, cortando a grama ou tomando banho. Muitas falácias lógicas podem ser identificadas usando o pensamento crítico. Certifique-se de fazer perguntas: isso é lógico? Ou é simplesmente retórica? A prova apresentada realmente leva à conclusão proposta? Usando o pensamento crítico, você será capaz de detectar as falácias lógicas ao seu redor e também conseguirá evitar que você mesmo utilize falácias lógicas nas suas discussões. Entender as notícias costumava ser mais simples. Os jornais, a rádio e a televisão faziam uma distinção clara entre fatos objetivos, que podiam ser comprovados, e as notícias compartilhadas por colunistas e produtores. Eram usados termos como editorial, coluna de opinião e seção de comentaristas, para diferenciar o conteúdo de opinião daquilo que era reportagem objetiva. Mas, com o passar do tempo,
A internet tornou a divisão entre fatos e opiniões na mídia algo nebulosa. Agora existem fontes infinitas de conteúdo online e o uso de palavras como editoriais e colunas de opinião vem desaparecendo. Também não existe nenhum processo de verificação ou autoridade que obrigue alguém a mencionar se o conteúdo publicado online é fato ou opinião. Vamos deixar algo claro: as opiniões não são algo inerentemente negativo na hora de reportar notícias. Elas podem fornecer um contexto ou perspectiva diferente. Inclusive, as opiniões tiveram um papel importante na história. Por exemplo, quando o âncora Walter Cronkite compartilhou sua visão pessoal sobre a Guerra do Vietnã em 1968. Obviamente, perspectivas como aquela eram identificadas como opinião, mas hoje em dia parece que estamos perdendo nossa capacidade de detectar material baseado em opinião, quando isso não é etiquetado dessa forma. Infelizmente, alguns criadores de conteúdo estão felizes em tirar vantagem disso. Eles misturam sua opinião com alguns fatos para fazer com que sua perspectiva seja mais fácil de acreditar. Isso ajuda a esquentar os ânimos e a fazer com que você reaja ao conteúdo deles. Neste ponto, você deve estar pensando que você sim é capaz de diferenciar fatos e opiniões. Bom, pode ser mais difícil do que parece. Um estudo do Centro de Pesquisa Pew usou 5 afirmações factuais e outras 5 afirmações de opinião e pediu para as pessoas identificarem quais eram quais. Entre os 10.000 adultos consultados, apenas 35% identificou corretamente as afirmações de opinião, enquanto 26% identificou todas as afirmações factuais. Isso significa que a grande maioria ou entendeu fatos como opiniões ou recebeu as opiniões como fatos. Interpretações errôneas como essas podem facilmente levar à confusão e dificultar uma discussão saudável sobre as notícias. O estudo também concluiu que é mais provável que as pessoas vejam uma opinião como um fato se essa opinião coincide com suas próprias crenças. A névoa que existe entre fatos e opiniões provavelmente não vai melhorar no futuro próximo. Então, cabe a nós enxergar a diferença. Por exemplo, fique atento a afirmações que parecem baseadas em fatos, mas que, na verdade, favorecem determinada perspectiva. E mesmo que sigamos vendo termos como editorial, não confie neles para distinguir fatos e opiniões. Finalmente, evite fontes que preferem ativar sua raiva e fúria do que comunicar notícias objetivamente. Apesar de ser algo difícil, reconhecer o que são fatos e o que são opiniões na mídia pode ter um impacto enorme na maneira como você vê o mundo. O que essas duas cenas têm em comum? Bom, antes de chegarmos neste ponto, vamos esclarecer o que vemos nesta cena. Isso é uma caixa de Skinner, ou câmara de condicionamento. Ela foi usada por psicólogos no passado para estudar o comportamento. Como você pode ver, a caixa conta com uma barra e quando o rato pressiona essa barra, às vezes recebe comida, mas outras vezes nada acontece. Com o passar do tempo, o rato percebe que ele pode receber comida se pressionar a barra. Então ele pressiona e pressiona até receber a comida. Mas o que isso tem a ver com essa outra cena? Nós, obviamente, somos muito diferentes dos ratos. Mas o princípio por trás da barra da caixa de Skinner e da barra de rolagem é o mesmo. O comportamento se repete até que algum tipo de recompensa seja recebida. Neste caso, a recompensa é um post que achamos engraçado, divertido ou algo que damos curtir. Paramos de rolar a barra quando o encontramos e depois voltamos a movê-la em busca da próxima publicação que atenda ao nosso desejo. Soa familiar? Os feeds das redes sociais foram realmente desenhados para serem infinitos.
Você pode rolar a barra eternamente e nunca vai ficar sem posts. O movimento de rolar a barra pode parecer às vezes automático ou inconsciente, mais um resultado do condicionamento do que de uma escolha consciente. Isso faz com que passemos mais tempo nas redes sociais do que imaginaríamos, e às vezes, mais do que gostaríamos. E isso pode causar alguns problemas. Imaginemos que você acabou de acordar, pegou o seu celular e começou a rolar a barra de uma rede social. Você ficou tanto tempo rolando a barra que terminou se atrasando para o trabalho. Em casos extremos, essa prática pode levar você a negligenciar outros aspectos da sua vida ou sentir ansiedade toda vez que você fica longe do seu telefone. Quando você interage com publicações nas redes sociais, você está fornecendo informações para esses sites. Eles usam essas informações para personalizar o seu feed de notícias, mostrando conteúdos e anúncios similares aos que você reagiu anteriormente. Isso não é necessariamente algo ruim. Um feed mais personalizado pode mostrar conteúdos aos quais você não teria acesso por outros meios. Por outro lado, esse desenho reforça nosso comportamento de rolar a barra e aumenta consideravelmente o volume de tempo que passamos nas redes sociais. E esse é, de certa forma, o objetivo deles. Eles são negócios que querem que você passe mais tempo usando o aplicativo ou o site deles. A boa notícia é que nós não somos ratos. Podemos até pressionar aquela barra tanto quanto eles, mas nós possuímos algo que eles não têm: inteligência. É totalmente normal que usemos as redes sociais, mas é importante estarmos atentos para não exagerar. Se libertar das garras da barra de rolagem pode não ser tão fácil, mas tudo começa quando nos damos conta do problema. Imagine isso. Você entra em uma rede social e vê uma foto de uns amigos em uma festa. Mais abaixo, encontra um vídeo de um amigo mergulhando em Cancún. Outro grupo de amigos está comentando o policial jardineiro, mas você ainda não viu. E então, você começa a sentir algo chamado FOMO, do inglês Fear of Missing Out, o que quer dizer medo de perder oportunidades. FOMO é a ansiedade gerada pelo sentimento de que algo interessante está acontecendo em algum lugar e nós não estamos participando disso. Esse sentimento existe há muito tempo, mas hoje em dia tem sido ativado pelas publicações nas redes sociais. Nas redes sociais, temos acesso instantâneo às atividades dos nossos amigos. É para isso que elas servem, não é? E isso pode ser uma coisa boa, mas também pode fazer com que comparemos nossas vidas com as vidas deles. Isso pode nos levar a ter dúvidas sobre as decisões que tomamos e podemos acabar nos sentindo mais inseguros, de uma maneira geral. Podemos chegar a um ponto quando nos sentimos assim o tempo todo, mesmo quando não estamos online. Então, como podemos deixar de sentir FOMO? Uma resposta rápida poderia ser simplesmente sair das redes sociais. Mas isso não é viável para todo mundo. Em vez de sair, você pode tentar limitar o tempo de acesso, ou até ficar uns dias off. Isso pode te dar uma chance para se concentrar no que realmente é importante para você e aproveitar as coisas que você está fazendo, sem se comparar com os outros. As vidas dos nossos amigos realmente parecem muito interessantes online. Mas vamos colocar umas aspas na palavra vidas. A atividade dos seus amigos nas redes sociais não é exatamente a vida deles. Ela representa muito mais uma coleção de coisas bacanas que eles fizeram e que publicaram para construir a identidade deles na rede social. É fácil olhar para esses momentos de destaque e pensar: minha vida não é tão interessante assim. Mas o que geralmente não vemos é o que está acontecendo por trás das câmeras. As coisas negativas ou a rotina chata da vida deles. Eles podem publicar coisas incríveis, mas vendo de uma perspectiva macro, isso é só uma pequena fração do dia a dia deles. O mais provável é que quando eles não estão fazendo essas coisas incríveis, eles também sentem FOMO, assim como você.
termo trolling vem do inglês e originalmente se referia a uma técnica de pesca na qual múltiplas linhas com iscas eram lançadas atrás do barco para atrair e capturar peixes. A trollagem online também envolve iscas, mas em vez de conseguir peixe, a meta é capturar você. Um trollador é alguém que faz observações negativas online com o objetivo de provocar e irritar os outros. Às vezes pode ter um tom irreverente e outras vezes pode adotar um tom maldoso. Não importa de que lado vá, você pode considerar o trollador a pessoa que está segurando a isca. E nós somos o peixe, que muitas vezes morde a isca. Mas a pergunta inicial é: por que os trolladores lançam a isca? Em muitos sites, podemos criar uma conta anônima com um nome de usuário e uma foto de perfil que não reflete nossa identidade real. Os trolladores se aproveitam disso e postam coisas que ninguém tem como saber que são de autoria deles. Isso significa que eles não sofrem nenhuma consequência disso no mundo real. Nas nossas interações do dia a dia, muitas pessoas são motivadas por recompensas sociais positivas. Isso significa que eles têm sentimentos positivos ao interagir de uma forma amigável e colaborativa. Mas com os trolladores, a história é diferente. Eles tendem a ter altos níveis de potencial social negativo. Essa é uma maneira pomposa de dizer que eles sentem prazer em causar constrangimento e sofrimento, e curtem a atenção que isso envolve. Soltar insultos, iniciar discussões e assistir as pessoas se exaltando com isso dá satisfação a eles. E a internet está se tornando o ambiente perfeito para fazer isso. Então, como podemos lidar com a trollagem? Bom, basta não morder a isca. Os trolladores querem que respondamos. Eles querem provocar irritação e brigas. Quando fazemos isso, estamos apenas incentivando o comportamento deles, o que quer dizer que eles continuarão fazendo o mesmo. Às vezes pode parecer difícil, mas se conseguirmos ignorá-los, estaremos impedindo que eles recebam a recompensa social negativa que estão buscando. Quanto menos palavras damos a eles, menos motivação eles têm para continuar trollando. Afinal, se o peixe não morder a isca, o barco terá que procurar presas em outro lugar. Imagine isso. Você teve um dia longo e decide tentar relaxar, vendo um filme da sua plataforma de streaming preferida. Você dá uma olhada nas opções e assiste alguns trailers. Esse parece ok. Mas e esse? Outro trailer. E outro trailer. 20 minutos depois e você ainda não escolheu o que vai assistir. Parece familiar? Essa situação comum acontece devido a algo chamado paralisia da escolha. A paralisia da escolha é quando você tem dificuldades para decidir algo porque existe uma quantidade esmagadora de opções. Talvez você tenha experimentado isso ao tentar decidir o que pedir em um restaurante com um cardápio muito variado, ou ter que escolher uma nova cor para sua parede. Inicialmente, ter muitas opções parece ser uma coisa boa, já que você terá muita liberdade de escolha e diferentes possibilidades. Mas quando você realmente tem que tomar uma decisão, esse volume alto de opções pode terminar sendo estressante. Às vezes, para sair da situação, você acaba não escolhendo nada. Essa paralisia vem da crença de que, dentre tantas opções, existe uma escolha certa. Nós queremos escolher o melhor filme, afinal de contas, nosso tempo é valioso. Então pensamos em escolher Motos da Noite. Mas também tem Cachorros Jogadores e Penhasco Mortal. Mas e se nenhum deles é tão bom quanto Policiais Jardineiros, De Compras com João Comprador, 1001 Hotéis em Tom Pastel, e etc, e etc. E então nos damos conta que perdemos um montão de tempo, o que era exatamente o que queríamos evitar. Em vez de cair nessa armadilha, tente isso. Diminua suas expectativas. Eu sei que isso pode parecer um pouco contraintuitivo, mas vamos por partes. Se você mudar suas expectativas de "eu preciso ver o melhor filme" a "eu quero assistir um filme que seja suficientemente bom",
você poderá conseguir duas coisas. A primeira é que você coloca menos pressão na sua escolha. A segunda é que, baixando um pouco a sua régua de exigências, é mais provável que você goste do que escolheu. Além disso, tente limitar um pouco as suas opções. Se a ideia é ver algo engraçado, em vez de olhar todas as opções de comédias disponíveis, escolha 2 ou 3 opções e force a si mesmo a escolher entre elas. Ao dar a si mesmo menos espaço para tomar a decisão, a escolha será menos estressante e mais rápida. Então, da próxima vez que você se sentar para assistir algo e sentir que a paralisia da escolha está tomando conta de você, lembre-se que a decisão por si não tem tanto peso. Escolha algo que seja bom o bastante, e mesmo se não for o melhor, será melhor que nada.